Olá! Que alegria ter vocês aqui no canal Cristão Integral, um espaço que a gente criou para cultivar exatamente isso, uma fé que pensa e uma mente que ama a Deus. Se essa busca por profundidade também é a sua, eu já te faço um convite. Considere se inscrever aqui no canal, curtir essa nossa reflexão de hoje e, claro, compartilhar com mais gente. Essa ajuda é fundamental para que essa mensagem vá mais longe. E hoje o nosso mergulho vai ser numa ferramenta fascinante e muito prática. O plano de desintoxicação cerebral de 21 dias da doutora Caroline Leaf. Mas a gente vai olhar para ele com uma lente especial, a da fé cristã reformada. Sabe, existe um labirinto invisível dentro de cada um de nós. É um emaranhado de caminhos onde a gente trilha, dia após dia, as nossas dores, os nossos medos e, sim, as nossas rebeliões mais profundas. A cultura de hoje olha para esse labirinto e dá um nome para ele: biologia. Diz que a gente é refém de impulso elétrico, vítima de reação química. Mas nós que estamos firmados na rocha, que é a palavra de Deus, a gente consegue enxergar um pouco além desse véu. A gente sabe que onde a ciência está vendo sinapses, o nosso Criador está vendo o coração. E o nosso desafio aqui hoje é exatamente esse. A gente vai destrinchar essa ferramenta, que é um programa científico super bem desenhado para renovar o pensamento. Só que a gente não vai fazer isso como quem busca só um alívio rápido temporário. Não, a gente vai passar essa estrutura pela lente profunda e afiada do aconselhamento bíblico, da teologia reformada, para a gente poder confrontar não só os sintomas, mas a raiz da nossa angústia. Então, puxa uma cadeira, se ajeita aí, vamos pensar juntos. Bom, a ideia central por trás de todo esse método é bem ousada e ela se apoia num conceito super poderoso, a neuroplasticidade autodirigida. E calma, isso aqui não é nada místico, não é um passe de mágica. Pelo contrário, é descrito como um estilo de vida disciplinado, rigoroso, que tem um objetivo duplo: quebrar os pensamentos tóxicos e, ao mesmo tempo, construir memórias saudáveis. Vamos entender como funciona essa jardinagem do nosso cérebro. Ok, vamos mergulhar nisso aqui com calma. A premissa é a seguinte: a mente, que é essa dimensão imaterial do nosso ser, tem o poder de alterar a matéria. Ou seja, ela pode reconfigurar a fiação física do nosso cérebro. Pensa só nisso. O esforço repetido, a atenção focada, segundo essa teoria, não só geram aprendizado, mas causam uma mudança real, estrutural, no cérebro. A ideia aqui é que os nossos pensamentos não são só fumaça. Eles são agentes ativos que literalmente moldam a nossa biologia. Tá, mas por que 21 dias, né? Por que esse número específico? A estrutura do programa é quase cirúrgica. As pesquisas científicas mostram que a gente precisa de ciclos repetidos de pensamento profundo ao longo desse período para que as mudanças nas proteínas dos neurônios aconteçam. É o tempo que leva para criar uma memória de longo prazo, uma memória que se integra fisicamente no cérebro. É o tempo mínimo ditado pela própria biologia para a gente construir uma nova rede neural que seja palpável. E o mais incrível é que a gente consegue visualizar o que acontece. Essa transformação não é só uma ideia abstrata, ela é física. Ao longo desses 21 dias, as próprias proteínas lá nos neurônios mudam de forma. A ciência observa que elas começam com um simples inchaço lá pelo 7º dia. Chegando no dia 14, elas já evoluem para uma forma que parece um pirulito. E, finalmente, no 21º dia, elas assumem a forma de um cogumelo, estabelecendo de vez uma memória que se sustenta sozinha, fisicamente presente. E aqui vem um ponto que, olha, é crucial. A regra de ouro do método é o foco. É preciso trabalhar em um único pensamento tóxico por vez. A gente sabe que a tentação é querer resolver todos os nossos problemas de uma vez só, né? Mas tentar mudar o oceano inteiro de uma vez é a receita certa para o fracasso. A disciplina exige que a gente tenha foco, concentração, para que essa mudança neurológica possa de fato acontecer. Para essa alquimia toda acontecer, o plano tem um processo diário, coisa de 7 a 10 minutos, que é dividido em 5 passos. E o objetivo aqui não é só esquecer ou reprimir o pensamento ruim. Pelo contrário, a ideia é trazer ele para a luz, para a consciência, para a gente poder desconstruir esse pensamento e, no lugar dele, construir um novo, um pensamento saudável. Vamos dar uma olhada rápida em cada um desses passos antes de analisar tudo teologicamente. E para a gente entender isso de vez, tem uma metáfora que é simplesmente perfeita. Imagine que o seu cérebro é uma floresta. Os pensamentos tóxicos são como árvores mortas, retorcidas, cheias de espinhos. Já os pensamentos saudáveis são árvores verdes, cheias de frutos. O plano de 21 dias funciona como uma jardinagem neurológica diária. Nos primeiros 4 passos, você está lá, ativamente balançando a árvore morta para soltar as raízes dela. E no 5º passo, você corta os galhos podres e rega a mudinha da nova árvore. A chave aqui é a persistência.
Então, a gente tem aqui a mecânica da mente, né? Uma descrição fantástica de como a mudança pode acontecer. Mas será que isso é tudo? Será que a gente é só mecânica? Porque é justamente onde a neurociência termina sua bela descrição que a teologia bíblica começa a sua intervenção profunda. A pergunta que a gente precisa fazer é: a neurociência sozinha é suficiente para diagnosticar e curar a alma humana? E aqui que o aconselhamento bíblico, a nossa perspectiva reformada, entra em cena. E veja bem, a gente não vai jogar essa ferramenta fora. De jeito nenhum. Pelo contrário, a gente louva a Deus pela graça comum que nos permite entender neuroplasticidade. O que a gente precisa fazer é redimir essa ferramenta, é batizar essa metodologia nas águas profundas das Escrituras. Porque o diagnóstico bíblico vai na raiz do problema. E a raiz não é meramente cerebral, ela é espiritual. Vamos colocar as duas linguagens lado a lado para a gente entender a diferença. A linguagem do mundo chama nossas aflições de pensamentos tóxicos, de um mau funcionamento, um bug no sistema. Mas, na antropologia bíblica, a raiz da nossa angústia tem um nome que é bem mais doloroso, mas ao mesmo tempo infinitamente mais curável: pecado e idolatria. No fim das contas, a nossa angústia não é, na sua raiz, um problema químico, é um problema de adoração. É uma adoração que foi corrompida. Os teólogos puritanos, por exemplo, tinham uma imagem muito clara disso. Eles diziam que a mente não age sozinha. Ela é como um ministro, que executa as ordens do rei. E quem é o rei? O coração. O coração na Bíblia é o centro de tudo, dos nossos desejos, dos nossos afetos, das nossas lealdades, é o altar da nossa adoração. E os pensamentos que a mente produz? Eles são um reflexo direto daquilo que o nosso coração está adorando. Então, o ponto-chave é exatamente este. Se os meus pensamentos estão cheios de uma ansiedade que me esmaga, isso não é só uma anomalia cerebral. É o meu coração confessando que ele ama e confia em alguma outra coisa mais do que na soberania de Deus. A ansiedade, lá no fundo, é o sintoma neurológico de que eu construí a minha segurança na areia da aprovação dos outros, do conforto financeiro, de qualquer segurança terrena. E quando essa areia treme, a minha mente produz o veneno da preocupação, e o cérebro, obediente, vai lá e molda essas árvores mortas de puro terror. Ok, agora que a gente entendeu o diagnóstico bíblico, a pergunta é: como é que a gente pega esses 5 passos e os usa sob a autoridade de Cristo? Vamos revisitar cada um deles para, digamos, batizá-los, para redimir e usar essa técnica não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta de santificação totalmente submissa à palavra de Deus. O primeiro passo do método científico se chama reunir. A ideia é observar os sinais de fora e os pensamentos que nos afligem por dentro. É um exercício de autoconsciência, de prestar atenção no que está acontecendo. Só que para nós isso vai muito além. A gente eleva isso a um novo patamar, que chamamos de Coram Deo, que significa viver perante a face de Deus. Quando a gente senta para fazer nosso exercício diário, não estamos só praticando uma meditação vazia. Nós estamos nos colocando debaixo da luz da glória de Deus. Identificar um pensamento não é só perceber um incômodo, é seguir a fumaça até encontrar o fogo da idolatria. É perguntar para nossa alma: o que eu estou amando demais nesse momento a ponto de me causar tanto desespero? E isso não é novidade, né? Olha só o que o salmista já nos ensinava. A nossa autoanálise não é um mergulho solitário para dentro de nós mesmos. É uma oração humilde. É um convite para que o próprio Criador ilumine os cantos escuros da nossa alma e nos mostre os caminhos maus, os ídolos que estão escondidos ali. Vamos para o segundo passo. Cientificamente, a reflexão focada é o momento em que, pela concentração, aquele pensamento tóxico fica instável. Isso permite que a gente interfira na síntese de proteínas que iria fortalecer aquela memória ruim. Mas na nossa abordagem redimida, a gente não busca só estabilizar uma proteína. Nós somos chamados para uma guerra. O pensamento tóxico treme não só pela nossa força de vontade, mas porque ele é confrontado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente pega a mentira que o nosso coração inventou, eu estou sozinho, eu sou um fracasso, e coloca ela cara a cara com a verdade imutável do Evangelho. E isso não é uma sugestão, é uma ordem apostólica, uma convocação, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se a mente mente e diz, eu estou arruinado, a palavra de Deus ruge em resposta. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A reflexão focada vira um campo de batalha espiritual, onde a verdade de Deus vence as mentiras que brotam do nosso coração idólatra. O terceiro passo é escrever.
Cientificamente, o ato de colocar o pensamento no papel, seja num diário ou num mapa mental, ajuda a consolidar a memória, traz clareza e une os hemisférios do cérebro. É uma ferramenta poderosa para organizar o caos que está dentro da gente. Para o crente, o diário se torna algo muito mais profundo. Ele vira o palco do lamento e da confissão genuína. Quando a gente escreve as trevas que nos assombram, a gente está tirando o ídolo do esconderijo dele. A gente dá nome a ele, a gente reconhece a nossa própria miséria. A gente não mascara nosso egoísmo com palavras bonitas. A gente chama o pecado pelo nome feio que ele tem. E ao fazer isso, a gente abre o caminho para o verdadeiro arrependimento. E quer um modelo bíblico perfeito para isso? É só abrir os Salmos. Os Salmos são exatamente isso, o registro de homens como Davi que balançaram as árvores venenosas das suas aflições, dos seus medos, dos seus pecados, com total honestidade diante de Deus. Escrever se torna uma disciplina espiritual de clareza, confissão e de busca por graça. Isso nos leva ao quarto passo: revisitar. A ciência propõe que depois de escrever, a gente avalie o que registrou e planeje ativamente uma solução, decidindo qual nova ideia vai substituir a antiga. É um passo de planejamento estratégico mental. Mas para nós, esse revisitar nos leva direto para a sala do trono da graça, para a justificação pela fé. A ciência diz para a gente desenhar uma nova solução, mas a nossa nova ideia não vem de nós mesmos. O que nós revisitamos dia após dia é a cruz de Cristo. A substituição do pensamento tóxico não acontece por autossugestão, mas porque a gente declara aos nossos próprios neurônios a verdade do Evangelho. E essa é a nova ideia que a gente revisita, que na verdade é o hino mais antigo e glorioso que existe. A gente declara que Cristo morreu pelos nossos pecados, que a ira de Deus foi satisfeita e que a nossa identidade agora está escondida nele. Nós somos aceitos, nós somos perdoados. O nosso novo pensamento saudável é, na verdade, a graça de Deus se tornando a nova realidade da nossa mente. E, finalmente, chegamos ao quinto e último passo, que talvez seja o mais dramático, o alcance ativo. Esse passo vai além dos minutos diários. É uma ação prática, repetida ao longo do dia, que ativamente destrói os galhos tóxicos do pensamento antigo e fortalece a nova estrutura neural que está sendo construída. E sabe, séculos antes da ressonância magnética, o puritano John Owen já entendia isso perfeitamente. Ele chamava de a mortificação do pecado. Cortar os galhos tóxicos diariamente não é um conselho de produtividade mental, é um mandamento de sobrevivência espiritual. É o ato de, pela fé e no poder do Espírito, matar o pecado antes que ele nos mate. A frase do John Owen é um soco no estômago, mas é a mais pura verdade. Mate o pecado, ou ele matará você. Quando aquele pensamento de desespero volta no meio da tarde e a gente reage citando um salmo ou declarando uma verdade do Evangelho, a gente não está fazendo mágica. A gente está levantando o escudo da fé contra os dardos inflamados do inimigo. A gente está ativamente regando a muda da vida com as águas do consolo do Espírito Santo. Uau, que jornada, hein? Esse ciclo todo de 21 dias, que pode ser estendido para 63 para automatizar o processo, revela a beleza da nossa criação, mas também a persistência dolorosa da nossa queda. Fomos criados de forma maravilhosa, mas fomos tragicamente quebrados pelo pecado. A jardinagem da mente é um trabalho duro, porque o solo do nosso coração natural foi amaldiçoado com espinhos e abrolhos. E aqui, pessoal, a gente precisa ser cristalino. Por favor, não se engane, nenhuma técnica neurocognitiva poderá ser o seu salvador. O rigor e a disciplina são ferramentas excelentes nas mãos de um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo, mas são correntes pesadas para quem ainda confia na própria força para se salvar. Porque, no fim de tudo, a gente precisa entender uma coisa. A verdadeira, a definitiva, a neuroplasticidade eterna começou lá no Calvário. Quando Cristo morreu na cruz, ele conquistou para nós não apenas o perdão dos pecados, mas a promessa de uma mente totalmente restaurada. A nossa luta diária com as proteínas, as sinapses e as ansiedades de hoje é a prova de que a nossa glorificação ainda não chegou, mas ela virá.
até esse dia chegar, que a gente use as ferramentas do esforço disciplinado, mas sempre debaixo da graça soberana de Deus. E para ancorar a alma de vocês nessa realidade, meditem com calma e reverência nessas passagens. Salmo 139, 2 Coríntios 10 e Filipenses 4 são um verdadeiro arsenal para a batalha da mente. Não pare de balançar a árvore da idolatria e não pare de regar a muda da palavra de Deus. Bom, pessoal, se essa nossa conversa de hoje trouxe alguma luz para o seu entendimento, algum consolo para a sua angústia, eu peço de novo, siga o nosso canal, deixe a sua curtida e compartilhe esta análise com aquelas pessoas que a gente sabe que estão com a mente num verdadeiro campo de batalha. Juntos, a gente pode restaurar a importância de aplicar a palavra em cada centímetro da nossa humanidade. Vamos caminhar juntos. Até a próxima!